Quando a gente tem uma situação extrema, né, é o que a gente chama de shunt, né? É quando a gente tem uma obstrução total e um colapso do alvéolo, né? Então a gente vai ter o sangue passa pelo alvéolo, mas o alvéolo não é ventilado, né? Essa situação específica é a situação que a gente tem na SARA, né? Na síndrome do desconforto respiratório agudo, né? Então nessa situação aí que a gente tem um alvéolo lá todo preenchido por secreção, né? Uma pneumonia grave. Então a gente tem uma congestão muito exuberante, a gente tem um alvéolo todo preenchido, a gente vai ter esse efeito shunt aí, que é o sangue tentando passar para os outros alvéolos, né? Como eu disse, vasoconstricção, hipóxia, tudo isso aí. O sangue tenta ir para os outros alvéolos para tentar oxigenar melhor, mas ainda assim não é suficiente, né? Existe um limite, então por mais que você suba a pressão de O2 dentro dos outros alvéolos, não vai ser suficiente para conseguir oxigenar todo o sangue e o paciente vai desenvolver a insuficiência respiratória hipoxêmica. Beleza? Aqui essa questão do efeito shunt, a gente também tem um pouco de shunt fisiológico, né? Por questão gravitacional. Então, por exemplo, as bases do pulmão da gente elas são mais bem perfundidas, né? Então termina que existe esse shunt aí fisiológico. E essa história do shunt gravitacional é o mesmo racional que a gente usa para pronar os pacientes quando ele está com SARA, né? Por quê? Porque o paciente fica em decúbito dorsal, né? O sangue gravitacionalmente ele vai mais para as bases, mas a base do pulmão do paciente com SARA é o que tende a ficar mais repleto de secreção e mais assim, menos ventilado, né? Então, quando a gente prona o paciente, a gente leva o sangue mais para a região anterior do paciente e a gente tem na área de pulmão que está bem ventilada, a gente começa a perfundir melhor e aí a gente tende a melhorar a troca gasosa desse paciente, beleza? E aí a gente precisa diferenciar, né, o paciente que ele vai chegar com hipóxia, né? A gente viu que o mecanismo é muito similar, a diferença é que ele tem esse efeito shunt, então ele desvia tudo para os demais alvéolos que estão ventilados, né? E o VQ baixo a gente só tem uma alteração da ventilação, né? Então a gente tem o V aí que ele é menor do que o Q e aí ele vai ficar com o VQ baixo, né? Como é que a gente diferencia um do outro, né? Porque o paciente, quando você coloca a gasometria, ele vai ter um pH de O2 menor do que 60. Então, você não sabe se o paciente está fazendo shunt ou se ele tem só um VQ baixo. O que é que você vai fazer? Você vai dar oxigênio, né? A gente vai ver lá na frente que o tratamento é a gente ofertar O2, então você vai dar oxigênio para esse paciente e aí você vai conseguir diferenciar se esse paciente está shantado ou não, né? Se o paciente tiver só alteração do VQ, a gente está vendo aí na imagem que ainda passa ar, né? Então ainda vai chegar um pouquinho de oxigênio lá. Quando você aumentar a fração inspirada de O2, né, botar em 100% com fluxo alto, vai chegar O2 a 100% lá no alvéolo, mesmo que chegue com a pressão arterial menor, né? Pressão alveolar menor. Então a gente vai ter uma melhora da troca, né? Esse pouquinho que chega a mais, né, com a fração de 100%, ele vai começar a trocar melhor, né? A gente vai ter um gradiente aí entre o sangue arterial e o alvéolo maior, então vai haver uma troca mais fácil, tá? Quando a gente tem um paciente com shunt, você pode dar o O2 que for, ele não vai melhorar, tá? Então, por quê? Não chega o oxigênio lá no alvéolo. Então pode botar o O2 aí topado, ele vai melhorar os alvéolos que estão bem ventilados, mas o resto que não está ventilando, ele não vai mudar nada, né? Então é o paciente que não melhora. O paciente com relação VQ baixa é o paciente que ele melhora um pouco, tá? Então isso aí vai ser diferencial para a gente avançar um pouco na terapêutica, né? Adiantando um pouquinho, quando você vai precisar dar oxigênio para o paciente vai estar em hipóxia, né? Então você precisa dar oxigênio para esse paciente. Então quando você dá oxigênio para esse paciente, você vai ver se ele melhorou ou não. Se ele melhorou, beleza, show de bola. Então continua aí e reavaliando o paciente. Se ele não melhorou, existe alguma coisa aí que está atrapalhando, então provavelmente é um paciente que depois você avaliou tudo, né? A gente vai ver outras possibilidades, então depois que você avaliou tudo, você viu que é um paciente com shunt, você precisa abrir aquele alvéolo, né? Se é um alvéolo que está fechado, você precisa abrir o alvéolo, então a gente vai ver como é que a gente vai fazer isso aí. A outra possibilidade é o VQ alto, né? O VQ alto, ele é quando a gente tem a relação VQ, né? Ventilação-perfusão, ele sobe quando a gente tem uma perfusão baixa, né? Quando a gente tem uma perfusão baixa, quando a gente tem obstrução na perfusão, né? Um paciente que fez um TEP, um paciente que faz microtrombos por sepse, né? Um paciente que ele tem alguma alteração
que diminua a perfusão daquele pulmão, né? Então ele vai ter um espaço aerado, né? Mas ele vai ter um espaço mal perfundido. Esse é o racional, por exemplo, dos pacientes COVID, né? Que logo no início de toda a situação, né? Com os estudos, né? O pessoal foi descrevendo como um paciente com uma relação VQ alta, porque existe a teoria de que o paciente faz microtrombos, então a gente tem uma alteração ali de perfusão pulmonar, né? A priori, que pode levar a mais descompensação. Nesse racional aí de microtrombos e tudo, surgiu aquela hipótese de a gente usar a heparina dose plena, a heparina profilêutica que o pessoal faz, né? Aquela coisa meio termo, nem é profilático, nem é terapêutico, né? Mas enfim, não é o objetivo da aula aqui, mas só para a gente ter essa noção de que a relação VQ alta é uma alteração da perfusão, né? Quando a gente tem uma relação VQ ali extrema, né? Com uma perfusão zero, né? Então a gente tem o que a gente chama de efeito espaço morto, né? Que é um pulmão, que é a parte do alvéolo lá, que é ventilado, mas ele não tem nada de perfusão. Então não adianta ventilar esse paciente, não adianta botar o O2 lá a 100%, que ele não vai trocar, porque ele não passa sangue, tá? O espaço morto aí é que a gente tem o espaço morto fisiológico, né? Que é a questão da traqueia, os brônquios, né? Os brônquios fontes, né? Que a gente não tem troca gasosa aí nessa região, via aérea superior, a gente também tem tudo isso aí, é espaço morto, né? Então, é a mesma lógica, né? Vai ser uma área que está ventilada, mas é uma área que não há troca, beleza? Então, a gente precisa compensar aí, pensando no mecanismo que ele é vascular, né? Obstrução, tudo isso, o TEP, então você precisa resolver o que está causando a diminuição da perfusão, né? Então, entendendo isso aí, ajuda você a entender o que é que você precisa fazer na terapêutica.